Boa noite, exploradores do abismo. Hoje falaremos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Falarei sobre suas aparências e poderes obscuros, seus propósitos no fim dos tempos e seus mais diversos símbolos e significados, mostrando, é claro, como essas 4 criaturas do abismo trarão consigo o fim dos tempos. Mas antes, é claro, para aqueles que não conhecem, falarei brevemente sobre quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse e suas origens obscuras. Os 4 cavaleiros do Apocalipse se originam a partir do livro de Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João e sua composição ocorreu no final do 1º século depois de Cristo, durante um período de perseguição e opressão aos cristãos sob o governo romano. João escreveu o Apocalipse como uma forma de comunicar uma mensagem de esperança, conforto e advertência aos cristãos que enfrentavam desafios e dificuldades. A visão dos 4 cavaleiros, encontrada no capítulo 6 de Apocalipse, serviu como uma apresentação simbólica dos eventos apocalípticos que João previa para o futuro. Cada cavaleiro do abismo simboliza uma calamidade ou desafio iminente que a humanidade enfrentaria antes do retorno de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus na Terra. Suas origens estão, portanto, ligadas à interpretação bíblica e à necessidade de fornecer uma narrativa que pudesse inspirar, alertar e encorajar os cristãos de seu tempo a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante de desafios aparentemente insuportáveis. É importante notar que as interpretações dos 4 cavaleiros podem variar entre diferentes tradições religiosas. Eles também foram objeto de interpretações simbólicas ao longo da história, e muitos estudiosos têm diferentes pontos de vista sobre o significado exato desses personagens apocalípticos. No entanto, eles continuam sendo parte intrigante da história cristã e são frequentemente usados como símbolos em obras literárias, cinematográficas e artísticas que abordam temas apocalípticos. Primeiro cavaleiro, o branco. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu como vitorioso, disposto a vencer cada vez mais. Montado em um cavalo branco e empunhando um arco, ele emerge como o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, desencadeando uma série de eventos catastróficos que prenunciam o fim dos tempos. Sua interpretação variou bastante ao longo do tempo e entre diferentes correntes religiosas. Alguns o veem como o Cavaleiro da Conquista ou Cavaleiro da Vitória, representando líderes carismáticos ou forças que surgem triunfantes em tempos tumultuosos. Ele é, por vezes, associado a conquistadores históricos ou figuras dominantes da humanidade. Ele pode simbolizar muito bem um único conquistador mundial ou todos os conquistadores que estão presentes na história da humanidade. No entanto, outros consideram o Cavaleiro Branco como um símbolo mais sinistro, sugerindo que sua aparição significa o início dos eventos apocalípticos, incluindo a guerra, a fome e a morte, que os cavaleiros subsequentes trazem consigo. Nesse sentido, ele é, sem sombra de dúvidas, visto como um precursor do caos eminente. Além disso, há interpretações antigas que relacionam o cavaleiro branco como Jesus Cristo, devido à sua descrição de montar em um cavalo branco, que é reminiscente das escrituras que descrevem a segunda vinda de Cristo. Nessa visão, ele seria um mensageiro divino que anuncia a chegada do juízo final e a salvação daqueles que são fiéis. O Cavaleiro do Cavalo Branco continua a ser uma figura forte e simbólica que desempenha um papel fundamental na narrativa apocalíptica, representando a complexidade e a profundidade das crenças religiosas que cercam o fim do mundo. Segundo Cavaleiro, vermelho. Então apareceu outro cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada.
O Cavaleiro do Cavalo Vermelho é uma figura bastante famosa no livro de Apocalipse da Bíblia e sua representação é carregada de símbolos e significados fortes. Montando um cavalo vermelho e empunhando uma espada afiada, ele é o segundo dos 4 cavaleiros e traz consigo a aura da guerra e conflitos iminentes. Seu cavalo vermelho é um símbolo vívido do sangue derramado e dá uma sensação imediata de violência e destruição. A espada que ele carrega reforça essa imagem, sugerindo o uso de força e de agressão para alcançar seus objetivos. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho é amplamente interpretado como o Cavaleiro da Guerra, e sua presença representa a terrível realidade das guerras que afligem a humanidade desde o começo dos tempos, sendo ele um lembrete sombrio dos conflitos sangrentos e da devastação que a guerra traz consigo. Sua aparição sinaliza tempos de turbulência e caos que antecedem o fim do mundo. Além disso, alguns podem interpretar esse cavaleiro como um símbolo da agressão e do conflito interno, destacando os conflitos pessoais e sociais que corroem a paz e a estabilidade do mundo. Independente da interpretação específica, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho se mostra como uma figura poderosa e inquietante na narrativa apocalíptica, lembrando-nos das consequências trágicas da guerra, algo que infelizmente a humanidade se esquece após algumas poucas gerações de paz. Terceiro cavaleiro, Cavaleiro Negro. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. O Cavaleiro Negro é uma figura intrigante e sombria, desempenhando um papel crucial na narrativa do fim dos tempos. Montando um cavalo negro e segurando uma balança, ele é o terceiro dos 4 cavaleiros e personifica a fome, a escassez e a desolação. O cavalo negro simboliza a escuridão e a desgraça que se abatem sobre a terra. A balança que ele segura é um símbolo da medida e do juízo, indicando a severidade da situação que ele traz consigo. A interpretação tradicional atribui a ele o título de Cavaleiro da Fome ou Cavaleiro da Escassez, destacando seu papel em trazer sofrimento e privações à humanidade. Este cavaleiro representa não apenas a escassez de alimentos, mas também a fome espiritual e a decadência mental que acompanham tempos difíceis. Sua aparição é uma lembrança angustiante da vulnerabilidade da humanidade diante das forças naturais e sociais que podem levar à fome e à miséria global. O Cavaleiro Negro também pode ser interpretado como uma metáfora para as consequências negativas das ações humanas sobre o meio ambiente. Sua balança simboliza o julgamento que recai sobre a sociedade que exploram e degradam seus recursos naturais. O Cavaleiro Negro é uma figura poderosa que nos recorda da fragilidade da existência humana e da importância de cuidar do bem-estar de nossos semelhantes e do nosso mundo. Sua presença marcante no fim dos tempos ressalta a necessidade de compaixão, justiça e responsabilidade em face das adversidades e da escassez de recursos. Quarto cavaleiro, o Cavaleiro da Morte. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. O nome do cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome e pela peste, e por meio dos animais selvagens da terra. Montado em um cavalo pálido ou esquelético, é acompanhado pela personificação da morte. Ele é o último dos 4 cavaleiros e representa a própria morte na terra. A escolha do cavalo pálido evoca uma sensação de morbidez e decadência. Essa escolha não é por acaso, pois simboliza não apenas a morte física, mas também a morte espiritual e o colapso dos sistemas sociais e morais. O Cavaleiro da Morte é interpretado como o mensageiro do Apocalipse, anunciando o fim dos tempos e o julgamento final. Ele traz consigo não apenas a morte, mas também a fome, a guerra e todas as outras calamidades que assolam a humanidade. Sua chegada é vista como um momento crítico para todos os seres humanos que enfrentarão a prestação de contas por suas ações. Além disso, a figura tem sido associada a diversas interpretações ao longo da história, representando ideias como punição divina, a decadência da humanidade e a necessidade de rendição.
Sua mensagem é sombria e assustadora, mas também serve como um lembrete da importância da moralidade, da espiritualidade e da busca pela retidão em um mundo que enfrenta desafios apocalípticos. Em última análise, o Cavaleiro da Morte nos lembra da finitude da vida e da inevitabilidade da morte, incentivando a reflexão sobre questões mais profundas da existência e do destino da humanidade em um contexto de fim de mundo. Certamente, os 4 Cavaleiros do Apocalipse são seres poderosos, cruéis e assustadores, mas também carregam consigo a promessa de esperança. Essa dualidade complexa entre terror e esperança é uma característica intrigante da sua simbologia. Os cavaleiros são descritos de maneira aterrorizante no livro de Apocalipse. Eles personificam os desafios e as tribulações que a humanidade pode enfrentar nos tempos finais. No entanto, o paradoxo surge quando consideramos que essa visão apocalíptica também é a premissa da chegada de Deus na Terra. A esperança anda presente na narrativa dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, pois eles marcam o início do fim, sinalizando o cumprimento das profecias e estabelecendo o início de um novo reinado. Essa dualidade entre terror e esperança é um lembrete poderoso da natureza complexa da teologia cristã e da espiritualidade, que ensina que na escuridão pode proceder a luz, o sofrimento pode anteceder a salvação e a perseverança levará a uma recompensa. Portanto, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, apesar da sua aparência assustadora, também simbolizam a fé no cumprimento das promessas divinas e a esperança na chegada de um novo começo para a humanidade. Vocês cristãos que seguem o meu canal estão ansiosos ou temerosos para a chegada dos 4 Cavaleiros do Abismo? Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.